Volvo EC40, o SUV da marca sueca 100% elétrico com tração integral e que tem aí esse visual de coupé e que recentemente teve uma adequação no nome. Pois bem, nesse vídeo a gente vai explicar todos os detalhes desse modelo aqui, que é ideal para aquele cliente que não abre mão de performance e sofisticação. Mas será que a autonomia desse carro é boa, por exemplo? E as assistências à condução? Vou mostrar tudo para vocês agora nesse vídeo. Antes de tudo, vamos entender aí a mudança da nomenclatura. Por quê? Num passado não tão distante, esse carro aqui se chamava C40 e agora ele se chama EC40. Pessoal, se a gente voltar um pouco no passado da Volvo aqui no mercado brasileiro, a gente vai lembrar de uma época que ela vendia modelos a combustão. Nós tivemos aí, por exemplo, o S60 puramente a combustão. Também tivemos o XC40 puramente a combustão. Depois a Volvo fez aí uma eletrificação dos seus carros. Ela começou a oferecer, por exemplo, a tecnologia híbrida plug-in, que permanece até hoje na XC60 e na XC90. Outros modelos acabaram sendo descontinuados aqui no mercado brasileiro. A exemplo do S60, também tivemos o S90. Mas e aí o que acontece aqui com essa linha 40? Lá no passado tivemos o XC40, o XC40 foi vendido no mercado brasileiro, inclusive com tecnologia híbrida plug-in, mas num determinado momento a Volvo quis dar um passo maior em relação ao 100% elétrico. E aí o XC40 se tornou um veículo 100% elétrico. Foi descontinuada a oferta aí do motor híbrido plug-in. E logo na sequência, a gente recebeu aqui no mercado brasileiro, já como um 100% elétrico, o C40. Bom, a coisa continua andando, passou algum tempo, e aí nós passamos a ter aí o EX30, o modelo compacto 100% elétrico. Então o que a Volvo fez? Ela fez uma adequação na nomenclatura para os carros fazerem um pouco mais de sentido com a proposta. Já tínhamos o EX30 100% elétrico. O XC40, que era 100% elétrico, ficaria muito melhor se ele ficasse EX40, afinal ele é o irmão maior do EX30 e a letra E indica o 100% elétrico. Mas e o C40? Pois bem, como ele era um modelo elétrico, ele ganhou o E na frente, virando EC40. Então, como vocês estão vendo, não tem muito mistério, foi apenas uma adequação de nomenclatura para fazer mais sentido na gama. E olha, XC60 e XC90 continuam assim até hoje, afinal, eles são híbridos plug-ins. O EC40 é ofertado em duas diferentes versões. Você tem a versão Plus, que ele vai ter um motor elétrico apenas, tracionando o eixo dianteiro, e ele tem uma bateria um pouco menor, e esse daqui que é o Ultra. No caso, ele vai ter uma bateria um pouco maior e dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. Aqui é a opção ideal para quem precisa de mais autonomia e também não quer abrir mão de performance. Veículo 100% elétrico é sempre uma surpresa quando você abre o capô. Nesse daqui, pessoal, você puxa uma vez a alavanca lá dentro e aí tem uma trava de liberação que fica aqui desse lado. Normalmente nos carros é no centro, mas aqui é do lado. E olha só, temos aí molas a gás, mas cadê o motor? Não tem um motor, né? O que a gente tem aqui é aquele porta-malas dianteiro e realmente funciona como um porta-malas porque aqui tem uma vedação de borracha que você pode colocar coisas aqui que sejam sensíveis à umidade ou até mesmo à poeira, não entra nada aqui. Então é um espaço adicional para você levar mais coisas no carro. E levantando aqui o piso do porta-malas, aí você tem acesso aqui, ó, ao kit de reparo do carro, que você tem um sistema de compressor mais o selante e aquele gancho de reboque, né? Se eventualmente você precisar puxar o carro, esse gancho aqui você consegue tarrachar aqui no para-choque dianteiro, né? Mas vocês estão vendo, nós não temos acesso ao motor. A única coisa que a gente consegue ver aqui na frente é isso aqui, né? O reservatório para você poder colocar água do limpador de para-brisa. Outra curiosidade desse carro, quando você abre o capô, é essa inscrição aqui, ó, Air Woofer Technology. Isso daqui está relacionado ao sistema de som. Inclusive, ele usa esse espaço aqui na frente do painel para fazer a caixa de som com reforço de grave. Na grande maioria dos carros, você vai encontrar alto-falantes aqui na região da porta, aqui embaixo. Mas você olhando aqui no Volvo, não tem alto-falante aqui. A porta só tem
porta-objetos, tá vendo? Mas e o sistema de som? Aqui na parte de cima você tem um alto-falante que é para sons médios e agudos. E o alto-falante de grave, ele fica aqui dentro do painel, utilizando justamente essa tecnologia Air Woofer Technology para fazer o sistema de som grave, mas ao mesmo tempo que ele consegue poupar espaço na porta do veículo. Mas se a gente não vê esse alto-falante, por onde vem o som grave? Acredite se quiser, pessoal, mas é a saída de ar do carro que faz justamente a difusão do som grave no interior do veículo. Essa versão aqui, que é a Ultra, tem alguns sistemas de assistência à condução que a gente consegue ver aqui no carro. Começando pela câmera ali no para-brisa, utilizada aí para o sistema de assistência à condução, que inclusive é completo aqui no veículo. Não é só isso. Esse modelo aqui também traz câmera 360 graus. Então você tem uma câmera aqui na frente, mais duas sob os espelhos laterais, além de uma câmera traseira que você consegue justamente ver as imagens em 360 graus na tela do multimídia. Vou mostrar isso para vocês. Também temos sensores de estacionamento. Se você olhar aqui no para-choque aqui na frente, você tem 4 sensores ultrassônicos. Você tem sensor ultrassônico aqui na lateral, mais 4 lá atrás e mais 2 nas laterais traseiras, justamente também utilizados para as manobras em baixa velocidade. E para fechar, tem um negócio aqui que as pessoas normalmente não conseguem ver, mas funciona muito bem. Aqui na parte de baixo do para-choque, você vai ver ali lá no fundo, tem uma grade que está fechada. Isso aí é uma grade de radiador ativa. Ela só se abre quando é necessário que ele receba a ventilação justamente para o sistema de climatização do carro ou até mesmo a climatização da bateria. Esse carro tem sim um sistema de reservatório líquido que, usando esse ar frontal, ele pode ser utilizado justamente para fazer a climatização de componentes do veículo. O carro tem um farol totalmente em LED, mas olha a curiosidade, pessoal. O simples fato de eu sair do veículo sem apertar nenhum botão, ele já desliga o farol. Então ele tem um sistema de chave presencial que o motorista tem que estar sentado dentro do carro, em posição de condução, para você conseguir ligar o farol. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí a assinatura luminosa do carro, que é 100% em LED aí na frente. Aí entrando aqui dentro, colocando o carro em condição de condução, você consegue ver aí o farol baixo. Luz de pisca totalmente em LED. Também temos o farol auxiliar lá embaixo, também completamente em LED. E aí nós temos aqui o farol alto. Mas é importante destacar aqui nesse carro que esse aqui é um farol totalmente ativo. Inclusive a gente consegue ver aqui o escrito aqui na base, ó, Pixel Technology. Então quando você está dirigindo à noite e o farol está na posição automático, ele consegue recortar os veículos que estão à sua frente no sentido de oferecer a melhor iluminação possível sem ofuscar outros motoristas. O farol é extremamente eficiente, ou seja, totalmente ativo. Os números de performance desse carro impressionam. Só para vocês terem uma ideia, os 2 motores elétricos combinados vão te entregar uma potência equivalente a 408 cavalos. É bastante coisa. Mas o que também impressiona é o torque máximo de 660 Nm, o que dá aproximadamente 67 kg de torque. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o 0 a 100 desse carro aqui é impressionante. Em apenas 4,7 segundos. Nada mal, né? Mas tem um detalhe, a velocidade máxima desse carro é limitada eletronicamente em 180 km por hora. Aliás, não é este carro. Todos os carros da Volvo têm essa limitação. A Volvo prioriza, antes de tudo, a segurança do que necessariamente performance com velocidades máximas mais altas. Para movimentar esse carro existe aqui uma bateria de 82 kWh, mas esse é um número nominal, porque o que você realmente utiliza são 79 kWh. E segundo o Inmetro, a autonomia aqui com a bateria plenamente carregada é de 404 km. Mas a gente sabe que o número do Inmetro ele é um pouco mais pessimista. Andando de forma moderada com esse carro, é possível fazer aí uns 450 km, mas isso sempre com uma área um pouco mais urbana e um pé mais leve. Só lembrando que você pode fazer o carregamento no padrão AC do tipo 2 com potência máxima de 11 kW, ou no padrão de corrente contínua, o CCS tipo 2. Nesse caso, a potência máxima que o carro recebe é de 150 kW. Outra coisa que é diferente nesse carro é o esguicho de água do para-brisa. Diferente dos carros que ficam normalmente no capô ou escondidos logo abaixo, aqui o esguicho ele fica na própria haste onde tem a palheta.
Então você tem uma saída de água aqui na frente e outra saída de água aqui atrás. E isso acontece nas duas palhetas. É muito melhor para a limpeza do para-brisa e também para menor obstrução da visão do motorista enquanto ele está conduzindo. No Volvo EC40 Ultra, as medidas de pneus são diferentes. Aqui na frente, por exemplo, você tem um pneu 235 de largura, perfil 45, aro 20 polegadas. Mas quando você vem aqui atrás, o pneu é mais largo. Ele é um pneu 255, perfil 40, aro 20 polegadas. Tudo isso é pensado principalmente para estabilidade e também melhor performance do carro. Afinal de contas, um motor mais potente está aqui na parte traseira. Para entender essa composição de motores aqui no eixo traseiro, pessoal, o motor traseiro tem 238 cavalos com 42,8 kgfm de torque. Já aqui na frente é um motor um pouco menos potente, são 159 cavalos com 25,5 kgfm de torque. Aqui atrás a gente vê essa proposta coupé do carro, por isso o nome EC40, diferente do EX40. Você vê que o teto tem um acompanhamento aqui com o vidro traseiro, que ele é mais inclinado, dando esse visual de carro coupé. Mas não é só isso, tem vários elementos aerodinâmicos. Se a gente olhar aqui o teto, você vê duas partes mais altas, né, formando até um corredor de vento aqui na parte central, além do aerofólio que a gente tem aqui. Também a assinatura luminosa desse carro é muito específica do modelo. Olha essa lanterna, ela começa aqui na coluna C, desce, faz um contorno e depois ela volta a invadir aqui a tampa do porta-malas. Lembrando, toda a iluminação traseira desse carro aqui 100% em LED. Mas tem mais nessa assinatura luminosa. Quando você tranca o carro, por exemplo, ele apaga em sequência a lanterna do carro. E na hora que você destranca, ele faz o acendimento em sequência, dando aí uma característica bem bonita ao modelo. Tampa do porta-malas aqui com acionamento elétrico. Então pela chave telecomando você consegue fazer a abertura da tampa. Na hora de fazer o fechamento, você pode usar os botões que estão ali na tampa ou também aqui a chave de telecomando. Cabe destacar que se o cliente vem com alguma coisa muito pesada e não consegue acessar a chave, também tem aquela possibilidade do movimento de chute para você conseguir fazer tanto a abertura quanto o fechamento da tampa do porta-malas. Segundo a Volvo, são 413 litros de capacidade na medição VDA que nós temos aqui nesse porta-malas. Algumas coisas que a gente pode observar são os ganchos nas duas laterais para você prender bolsas e sacolas, elas não ficarem rolando. Além de compartimento aqui dos dois lados, que você pode colocar aquelas coisas menores. Mas uma coisa que você não encontra em outros carros, e aqui no carro da Volvo tem, e é bastante útil, é esse piso de porta-malas, que você pode, por exemplo, colocá-lo dessa forma aqui. E aí, você vai ter ainda esse espaço aqui embaixo que você consegue utilizar, e esses pontos aqui, que servem inclusive para você colocar sacolas e elas não ficarem rolando, além de dividir o compartimento aqui em duas partes. O carro também acompanha o cabo de carregamento, é esse daqui. Ele tem uma potência máxima de 3,5 kW. E uma coisa importante, ele só pode ser ligado em sistema 220 e você precisa aqui de uma tomada industrial com um padrão de 16 amperes. Você vê que isso aqui não vai ser muito prático para carregar uma bateria assim tão grande como a desse modelo. Mas em uma emergência até quebra um galho. O ideal mesmo desse carro é você utilizar sempre carregador de parede, de preferência com potência mínima de 7 kW, mas se você puder ter um de 11, melhor ainda. Tem mais uma outra coisa que você consegue fazer aqui no porta-malas, que é bastante útil. Se você observar, você vai ver que aqui embaixo existe um espaço adicional. E aí vocês perguntam, o que eu posso fazer de útil com esse espaço? E uma solução muito boa, sabe aquele tampão que estava aqui? Você coloca ele nessa posição, fecha aqui o piso do porta-malas e aí você consegue fazer o rebatimento aí dos bancos traseiros, levando cargas maiores, sem necessariamente ter que deixar o tampão na sua casa. Para levar mais bagagens, você pode rebater aqui o banco traseiro na proporção 1/3, no caso de você ter que levar cargas mais longas e 3 pessoas, ou também rebater a outra proporção 2/3. Nesse caso, você fica com um porta-malas bem amplo e o mais importante, com um piso completamente plano, o que fica fácil
deslocar aquelas coisas mais pesadas para frente e para trás aqui no compartimento. Banco traseiro, esse carro tem 2,70 m no entre-eixos e eu deixei os bancos ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui um pouquinho mais que 5 dedos fechados. Movimentação de pés aqui eu vou caracterizar como boa. Você vê que você tem uma boa movimentação. Algumas outras coisas que você encontra para quem viaja aqui atrás: saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Aqui, 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Você também tem rede aqui atrás dos 2 bancos, para você colocar aqui tablet, celular ou até mesmo um jornal, uma revista. E tem também um bom espaço na porta para você guardar bastante coisa aí. Você vê que o espaço é bem amplo, né? Mas uma coisa que eu senti falta: esse carro não tem alça de segurança aqui no teto, né? O que a gente tem aqui é uma luzinha em LED para leitura. E vocês estão vendo também que a gente tem o teto solar panorâmico. Mas o detalhe, né? Não existe veneziana para fechar. O teto já é levemente escurecido, então quando está batendo o sol você não tem aquela iluminação tão intensa, mas não tem veneziana para fechar. E por fim, a gente tem aqui o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. No geral, o espaço aqui é bom, só uma ressalva. Vocês estão vendo aqui ó, o tamanho do túnel traseiro? Ele é bem alto aqui, né? Então, se você colocar uma 5ª pessoa aqui nessa posição, até dá para transportar, né? Mas não é o ideal de conforto. O ideal de conforto desse carro aqui seriam 4 adultos. Um detalhe que você só acha nesse carro: olha aí, do lado do banco aí, dos 2 lados, aliás, você tem esse pequeno porta-objetos. Então, coisinhas que são relativamente pequenas, você consegue organizar aí nesse espaço. Isso é uma coisa que você não encontra nos outros carros. Aqui na posição do passageiro da frente, uma coisa interessante é o banco, com todos os ajustes elétricos. Você tem altura, inclinação do assento, distância, inclinação do encosto e até mesmo o ajuste lombar, que você consegue descer ou subir o ajuste lombar. Outro ajuste importante, aqui ó, você consegue puxar para frente para quem tem a perna um pouco mais comprida, ele fazer aqui o apoio, né? A única coisa que faltou são uma posição de memória, não tem, mas ainda assim todos os ajustes aqui são elétricos e o banco é bastante confortável, você encaixa muito bem no banco. Isso é uma coisa legal da Volvo. Falando de acabamento de porta, você tem aqui um material suave ao toque. Aqui você tem um plástico, mas você vê que ele tem uma qualidade bem interessante. Também um outro plástico aqui, inclusive aqui durante a noite fica iluminado, o que acaba sendo bastante bonito. E aí o plástico duro na parte de baixo. Agora, uma coisa que tem gente que gosta e gente que não gosta é esse acabamento de porta aqui dentro, tá vendo? Ele parece um carpete. A Volvo fala que isso aqui tem um lado ecológico, né? Mas, como eu disse, tem quem acha legal e tem quem não goste muito. O painel aqui em cima é um material emborrachado. Aqui também é um plástico que fica iluminado durante a noite. E aqui embaixo você também tem o plástico duro, mas você vê que tem uma boa qualidade de acabamento. No geral, muito confortável. Só esses detalhes de acabamento que aí depende do gosto da pessoa. Entre os bancos, a gente tem aqui um descansa-braço com material suave ao toque, levantando. Você tem aqui um amplo porta-objetos. Isso aqui também é um porta-objetos, inclusive que você consegue retirar ele, tá vendo? Para se você colocar alguma coisa aqui dentro, fica fácil retirar. 2 porta-copos e a frente da alavanca de câmbio. Isso daqui é um carregador de celular por indução, né? Então quando o carro está ligado, você tem aí um smartphone compatível, você pode deixar aí que ele faz o carregamento. Mais um outro porta-objetos aqui, bem pequenininho, e a gente encontra uma tomada de 12 volts e mais outras 2 portas USB do tipo C, sendo que essa daqui faz integração com a central. Já essa outra aqui é disponível apenas para fazer carregamento de dispositivo. Nessa parte a gente tem alguns controles, são bem poucos. Então aqui você tem um botão de pisca para quando o carro está parado na via, para rápido desembaçamento do para-brisa. Aqui você tem o desembaçador do vidro traseiro, como vocês podem ver, e aqui controles que você usa para a função da central multimídia. Volume, parar ou startar o som, avançar para frente e para trás. E só isso, porque o resto, todos os demais controles, você faz tudo via touch, utilizando a tela da central multimídia. A multimídia funciona como se fosse um tipo de tablet. Inclusive, esse daqui seria o botão Home.
e aí você tem as aplicações principais. O detalhe é que essa barra aqui de baixo, independente da função que você está utilizando, ela está sempre sendo exibida. Só para dar um exemplo, vou colocar aqui o mapa de GPS, você vê que a barra continua aqui embaixo. Se eu entrar em qualquer outra função, ele continua exibindo a barra aqui embaixo. E nessa barra você tem este menu aqui para acessar as principais funções. Aqui no meio, onde você consegue fazer o uso do sistema de ar-condicionado, inclusive digital e automático aqui de dupla zona, permitindo temperatura diferente entre motorista e passageiro. Aqui para você fazer o direcionamento de ar de forma bem livre, tá vendo? Ó? Você escolhe para onde você quer direcionar, o modo automático, velocidade, e você também tem aqui a função, ó, de recirculação do ar. Aqueles outros dois botões que você tem aqui embaixo, você também tem aqui em cima, e mais algumas outras funções de configuração. E por fim, esse menu aqui da engrenagem, onde você faz muitas configurações do carro. Então você tem aqui um totalmente dedicado à parte de condução do carro, dos assistentes à condução, relacionado à parte de carregamento do veículo, configuração do sistema de som, inclusive como é que você quer o nível de surround. Você tem aqui um equalizador de agudo, grave e também de subwoofer. Parte de conectividade da central multimídia. Vários controles do carro, que você vai fazer o controle aqui direto pela tela da central multimídia também. Se mais que uma pessoa usa o carro, você pode criar perfis diferentes e consegue indexar até mesmo pela chave do veículo, né? A pessoa entra com uma chave, já aciona um perfil, entra com outra chave, aciona outro perfil. Aqui algumas funções relacionadas à parte do sistema de funcionamento da própria central. Afinal, aqui nós temos o Google embarcado no carro, né? Então, você tem o mapa de GPS, que é o Maps. Você pode instalar aplicativos como, por exemplo, o YouTube. Tá vendo? Ó? Ele tem aqui o YouTube direto na tela do carro, que você pode colocar inclusive o seu usuário e senha e baixar outros aplicativos. Então, ó, temos aqui o YouTube Music, que você tem que fazer o login pela sua conta do YouTube. Quer baixar outros aplicativos? Você tem aqui a Play Store, que ele mostra todas as opções de aplicativos que você consegue instalar. Até mesmo o Waze, você consegue fazer a instalação aqui através na tela da central multimídia. Então você vê que é uma multimídia bastante completa. A única coisa é que o usuário tem que ter um pouco de intimidade com tecnologia para fazer o melhor uso dela. Também temos aqui dentro o espelho retrovisor interno com aquela tecnologia autocrômica que escurece automaticamente, as luzinhas de leitura em LED, motorista e passageiro, ou a iluminação geral. Esses botões aqui são para o sistema on-call, né? Então se tiver alguma emergência com o carro, você pode apertar esse botão e falar com a central para emergência. E esse outro aqui você consegue falar com o atendente para outro tipo de aplicação. Você também tem aqui o parasol, com tampinha, espelho e iluminação, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E olha, pessoal, não tem nenhum outro botão aqui, porque apesar do teto solar, ele não possui veneziana para fechar. Uma coisa que normalmente você não vê nos outros carros, mas aqui tem, é a possibilidade de rebater o encosto de cabeça. Se olhar lá atrás, os dois encostos de cabeça estão armados, né? Então aqui pela tela da central multimídia, menu engrenagem, aí você tem aqui controles. Entre as coisas que você consegue fazer, ó, apoio de cabeça dobrado. Então, vamos mudar a imagem lá para trás, vou apertar aqui na tela, o que acontece? Tá vendo? Pela tela da central multimídia, usando essa função aqui, você consegue dobrar o apoio de cabeça, melhorando a sua visibilidade traseira. Na posição do motorista, os controles que a gente tem aqui na porta. Simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle elétrico dos espelhos, trancamento de porta. Se você quiser fazer o rebatimento dos espelhos, se você apertar simultaneamente o botão left e right, ele faz o rebatimento dos espelhos. Quer voltar? Apertou de novo, ele volta. Uma coisa interessante é que esse botão aqui, quando você aperta, além dele bloquear o vidro traseiro, ele também desarma a maçaneta pelo lado interno para a criança, tá? E ele até dá uma indicação aqui no painel se a trava de criança está ou não acionada. Tem muito carro que só bloqueia o vidro. Esse aqui faz o bloqueio do vidro e da trava. E você vê que aqui não tem muito mais botões, porque quando você vem aqui para dentro, o único botão que você vai encontrar é esse, para abrir o porta-malas. Depois os controles normais do volante para o motorista. O banco do motorista tem todos os ajustes elétricos como o do passageiro. O que muda é que aqui no caso nós temos 2 posições de memória.
E além dos ajustes do banco elétrico, você ainda tem aqui volante com ajuste manual de profundidade e altura e o cinto de segurança, que você também consegue fazer um ajuste de altura. Posição ao volante é muito agradável. Antes de dirigir aqui o EC40 da Volvo, pessoal, essa aqui é a chave do carro. Só tem botões aqui na parte da lateral, como vocês estão vendo, né? Esse carro não tem um botão de partida. Inclusive, ó, no passado, muito provavelmente esse aqui era o botão de partida, mas agora é um sistema totalmente automático. Chave está aqui dentro, você pisou no freio, aí ele já habilita o carro para partida, né? E quando você engata, aí ele mostra ali todo o painel, né? Apertou aqui o botão parque, o carro está parado, mas ele ainda continua ligado. Painel à frente do motorista, você tem uma tela totalmente digital, mas são poucas as configurações que você tem aqui. Por exemplo, você apertando esse botão, consegue exibir ali um mapa de GPS na parte central, ou desligar. Tá vendo? Basicamente é isso. Tem uma outra opção, apertando aqui o botãozinho da bolinha, você consegue ver ali o computador de bordo. Então tem o computador de bordo automático, que é aquele que zera automaticamente quando o carro fica muito tempo parado, e esse que você consegue redefinir manualmente. Pela tela da central multimídia, tem um menu aqui de controles que você consegue fazer algumas pouquíssimas configurações aqui no painel, como por exemplo, olha, aqui no display, vocês estão vendo aqui embaixo, do lado esquerdo, eu tenho aqui a exibição do computador de bordo. Então eu posso dizer que eu não quero nenhuma exibição do computador de bordo, eu quero exibição do computador de bordo automático ou o manual, que é aquele que eu consigo fazer o reset. Para exibir na tela inteira, aperte esse botão. Bom, é só isso. Agora, se é uma tela gráfica, vamos combinar, poderia ter mais coisas aqui, né? Poderia ter opção do cliente colocar aqui um fundo branco, poderia ter opção do cliente colocar outras skins, por assim dizer, né? Outras grafias. Daria para a Volvo explorar um pouco melhor esse painel digital aqui à frente do motorista. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso teste urbano. Vamos ver aqui como é que o carro se comporta aqui na parte de tachão e lombada, né? A gente sabe que tem uma roda aqui aro 20 polegadas, então tem que maneirar um pouquinho aí nos tachões, porque o pneu tem um perfil relativamente baixo. Mas o que a gente quer ver é conforto, isolamento acústico, suspensão totalmente independente dianteira e traseira. Bom, isolamento acústico muito bom. Você não tem barulho de rangido e ruído aqui dentro. Isso eu achei muito legal nesse carro. Suspensão também se mostra muito consistente, você não sente fragilidade no conjunto de suspensão, só que ela não é muito macia. Eu senti ela aqui um pouco dura, você sente que passa bastante movimento aqui para dentro do carro, talvez até pelo tamanho de aro de roda. Vamos ver, lombada 30 por hora, primeira lombada. Olha, não bateu e não raspou, mas você vê que o carro dá umas chacoalhadas aqui, né? Senti um pouquinho de barulho lá atrás, talvez aquele piso do porta-malas. Vamos ver aqui a segunda lombada 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Ó, também não bateu e não raspou. O mais importante é não bater, não raspar, não ter fim de curso. Um pouco dura? Sim, um pouco dura, mas não tá nem batendo e nem raspando. Piso desnivelado aqui, vamos ver como é que o carro se comporta. Isolamento acústico muito bom. Terceira lombada, também não bateu e também não raspou, mas você sente que o carro copia bastante o piso, né? Ele não chega a ser tão macio e suave. Quarta e última lombada, também não bateu e não raspou. Então você vê que está cumprindo aqui, entre aspas, né, a função de SUV, né? Que é um carro que consegue encarar com mais tranquilidade esse tipo de piso desnivelado, o que é muito bom para o Brasil, né? Agora aqui na nossa manobra de fim de rua, vamos aproveitar para falar da câmera 360 graus que esse carro tem. Aqui na tela da central multimídia, tem esse iconezinho aqui na parte de baixo, e quando você aperta, ó, ele ativa a câmera 360 graus. E aqui você ainda consegue, por exemplo, exibir a imagem de uma das câmeras, tá vendo? De outra câmera, a imagem dianteira, ou a imagem traseira. Por aqui também você consegue ligar e desligar o sensor de estacionamento, e você também tem aqui a opção do freio traseiro automático, né? Que é aquela coisa que ele freia automaticamente quando ele percebe que tem um obstáculo. Então vamos lá, vamos colocar aqui a câmera lateral.
para a gente poder alinhar ali o pneu com a guia, né? Olha, a câmera tem uma boa resolução, não vou negar esse ponto, mas na minha visão poderia ter uma imagem maior. A gente já viu outros carros com câmera 360 graus que ele abre uma imagem maior, né? Então já tem a imagem, por que não ser um pouquinho maior? Tá aí uma opção de melhoria aí para Volvo pensar no futuro. Bom, vamos colocar agora aqui a câmera dianteira, olha aí, tá vendo? Inclusive com linha de guia dinâmica, tá vendo? Então vamos lá, vamos até o nosso ponto de referência da rua, parando aqui, volante, direção com assistência elétrica, uma volta e um quarto, um pouquinho mais que um quarto para virar completamente aqui o volante. Agora vamos lá até encostar o pneu na guia aqui, pessoal, deixa eu mudar para a câmera 360 até para vocês poderem ver o quanto que o carro virou. Nesse ponto a gente tem os 90 graus em relação ao ponto de partida. Agora vamos encostar o pneu na guia. Você vê que o sensor de estacionamento já detectou o obstáculo, virou um pouquinho mais que os 90 graus. Vou botar aqui na câmera dianteira agora. Bom, engatei ré, vou voltar aqui um pouquinho para não forçar o pneu. Agora vamos desvirar o volante, novamente linha de guia, mostrando o caminho que o carro está percorrendo. Se eu quiser eu posso ter aqui a imagem em 360 graus. E o espaço que a gente usou aqui, bom, do centro pouquinho mais para a esquerda, né? Não chega a ser aqui um tamanho de picape média que ocupa o espaço todo aqui, né? Mas não foi um espaço pequeno. O legal do carro é justamente o fato dele ter o sistema de câmera 360 graus, que acaba ajudando e ajudando bastante. Poderia ter algumas imagens um pouquinho melhores aqui do ponto de vista de serem maiores, ou até mesmo exibir o carro em 3D, como a gente já viu em outros modelos? Sim. Mas o importante é que ela vai cumprir a função de ajudar aí nas manobras, além dos sensores de estacionamento. Ponto importante, o carro se saiu muito bem aí na prova da lombada, não bateu e não raspou, então um carro com uma esportividade que esse carro entrega, não bater e não raspar, eu acho que é um mérito muito elogiável aqui do carro. Apenas a suspensão ela é um pouco mais firme, não é um carro que chega a ser assim tão confortável. Mas também, vamos lá, pela performance que ele entrega, a gente até aceita que a suspensão também não seja tão macia. Falando aqui dos assistentes à condução que a gente tem aqui no EC40, que inclusive você configura muitas dessas coisas direto pela tela da central multimídia, inclusive dirigindo o carro. Então você tem um menuzinho aqui de engrenagem aqui do lado, aí você tem um menu aqui de condução. Nesse menu você consegue ter ali o Pilot Assist como padrão, já está acionado, o Lane Keeping Aid, que é o sistema de permanência de faixa, notificação de trânsito livre à frente quando você está usando o Stop and Go, e até mesmo a configuração do One Pedal, aqui no caso ele está ligado. Então quando eu tiro o pé do acelerador, olha só como ele já freia o carro, né, e faz aqui a regeneração de energia. Então se eu desligar, por exemplo, essa função, na hora que eu tiro o pé do acelerador, ó, tá vendo? O carro já não tem essa sensação de frenagem, então você pode ligar, desligar ou deixar no automático. Eu costumo sempre deixar ligado, porque isso aí ajuda na sua autonomia, principalmente em área urbana. Bom, o sistema de permanência de faixa ele já está ativo, vocês viram aqui, lá na parte de cima do painel, aqui ó, esse íconezinho mostra justamente a assistência funcionando, forçando o carro para fora, olha aí ó, tá vendo ó, atuou sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa e já deu a informação de que eu estava sem a mão no volante. Eu vou repetir aqui mais uma vez, ó. Olha aí o sistema atuando, tá vendo, ó? Ele já percebeu que eu estou sem a mão porque ele faz aí justamente a atuação. Além do sistema de permanência de faixa, aí nós temos aqui o Pilot Assist, que como vocês viram está ativado pela central. Eu venho aqui no volante, aperto o botãozinho aqui no meio e aí ele já acionou o Pilot Assist. Com isso, além dele manter a velocidade que eu estou, ele já centraliza o carro na faixa. Aqui pelo volante eu consigo escolher a distância que eu quero em relação ao carro da frente. É mostrado aqui embaixo do painel, tá vendo? Ó? Eu tenho distâncias diferentes. Mas se eu não quiser usar o Pilot Assist e ainda assim o controle de cruzeiro adaptativo, se eu botar aqui o botãozinho pro lado direito do volante, olha ali no painel. Agora eu estou usando o controle de cruzeiro adaptativo, mas sem o sistema de centralização, apenas o permanência. Então fica fácil o cliente escolher se ele quer o Pilot Assist,
que te mantém no centro da faixa, que é quando aparece o volante, ou dando um toquinho aqui pro lado, só o controle de cruzeiro adaptativo. Ah, eu quero cancelar, só apertar o botãozinho aqui que desliga. Vocês estão vendo como é fácil utilizar? Aliás, a facilidade de utilizar aqui o Pilot Assist no carro da Volvo, eu vou dizer, desses carros que têm assistência à condução, talvez seja o sistema mais simples de uso que eu já vi em vários outros, em relação a vários outros. Aceleração de 0 a 100, pessoal. Importante aqui observar que esse carro não tem um modo Sport, tá? O que ele tem ali, modo de condução Standard e Off-Road. No caso aqui, a gente vai deixar no Standard mesmo, né? E como é um carro 100% elétrico, não precisa desligar o ar-condicionado, uma vez que ele não vai roubar a potência do motor. A única coisa que eu posso fazer aqui é freio e acelerador, ó. Tirar o pé do freio, vamos lá? E é forte, hein? E busca bem, hein? E olha só, aceleração de 0 a 100, 4,55, abaixo do número oficial da própria Volvo. E a velocidade real versus a velocidade mostrada no painel. Pessoal, aqui um detalhe interessante, eu programei ali 120 por hora, só que agora o carro está a 118, e na câmera de precisão, olha ali, 119, 120. Você consegue ver que tem um erro aqui, mas esse erro é muito pequeno, ó. 119 no painel, 120 na câmera de precisão. Agora, curioso, né, que geralmente os carros que a gente pega para testar é o inverso. O carro mostra mais velocidade do que a câmera de precisão. Aqui aconteceu o inverso com uma pequena diferença. A gente consegue dizer que a precisão aqui do painel é muito boa. A gente sabe que a autonomia num veículo 100% elétrico é algo extremamente importante no Brasil por conta da, às vezes, falta de disponibilidade, né, de infraestrutura de carregamento. A gente ainda precisa evoluir nesse ponto. Então, quando você está viajando, ter um máximo de autonomia é muito importante. E o carro tem um recurso aqui que te ajuda com isso. Bom, agora eu estou com o ar-condicionado ligado, vocês conseguem ver aqui na tela do multimídia. Mas a gente tem aqui o menu, ó, assistente de autonomia, tá vendo? E aí, ele pergunta se você quer ou não a otimização. Clicando aqui em ligar, o que ele faz? Quando você clica aqui na otimização, ele muda algumas programações no carro para o carro ficar mais econômico. Então, por exemplo, ele vai interferir, por exemplo, no sistema de climatização do carro e também na resposta que o carro vai ter de forma geral. E, segundo a Volvo, isso aqui ajuda a melhorar a autonomia do veículo. Só um detalhe curioso, que quando a gente entra aqui, você vai ver que aqui do lado esquerdo, na parte superior, você tem ali alguns números, né? Então agora ele está indicando 410, lá em cima 490 e aqui embaixo 250. O que é isso? Nesse momento eu estou sendo mais eficiente do que gastador. Por quê? Quanto mais eficiente eu for, a barra vai subindo, indicando que a minha autonomia está melhor. Quanto menos eficiente eu estou, essa barra vai descendo e vai diminuindo a autonomia. E aqui do lado, ele também coloca as barras ali para mostrar como é que está o consumo de cada um. Então, esse otimizador de economia, por assim dizer, ele faz interferências no sistema para justamente deixar o carro mais econômico. Ó, por exemplo, agora eu pedi a otimização, ó, ele está dizendo que a minha velocidade ali, ó, não está boa, tá vendo? Quando eu venho aqui para casa dos 100 km por hora, aí ele já fica azul. Se eu acelerar um pouco mais, aí ele vai entender que eu não estou dirigindo de forma muito eficiente, ele coloca em laranja, ou seja, ele consegue me ajudar a ter melhor autonomia se eu prestar atenção aqui nessas informações. Concluído aqui todos os testes, né, de área urbana mais rodovia e performance. Olha só, estou agora com 91% de bateria. Vamos dar uma olhada no detalhado aqui do computador de bordo. Rodei ali 34,8 km, 38 minutos, velocidade média de 54, afinal foi um teste misto. E você vê que eu tive ali um consumo de 22,3 kWh para cada 100 km, né? Afinal de contas, rodovia consome mais e também teve o teste de performance. Mas ainda assim, considerando tudo que esse carro entrega, não é um consumo alto comparando a outros modelos 100% elétricos nessa mesma categoria proposta. E como é o consumo energético aqui do EC40? Pessoal, a gente tem aí vários testes, mas olha só, tipicamente esse carro aí tem um consumo de 20 kWh para cada 100 km, o que dá
5 km para cada quilowatt-hora. Mas eu fiz alguns testes, inclusive vou mostrar para vocês um agora que eu fiz um teste exclusivo de área urbana. Não andei com o carro acima de 80 km por hora por vias de cidade. Poderia até dizer um semi-urbano. Vamos ver como é que ficou o consumo do carro. No último trecho eu carreguei o carro completamente na cidade de Sorocaba, zerei o computador de bordo e vim até a minha base aqui em Itu. Bateria agora indicando ali 92%. E aí a gente tem aqui, ó, eu rodei 24,7 km, que deu um consumo baixo, 17,5 kWh para cada 100 km, em 42 minutos de condução. Olha aí a velocidade média, 35 km por hora. Mas agora, para saber se esse consumo é real, só tem um jeito, colocando o carro para carregar e vendo quanto de energia entra no carro. Para carregar o Volvo EC40, você tem aqui duas opções. Então você tem aqui a tomada de corrente alternada AC do tipo 2 e também a tomada de corrente contínua. Mas aqui em cima, que é onde a gente vai utilizar agora de corrente alternada, você pode ver que o carregador embarcado desse carro é trifásico. Ele tem aqui o L1, o L2 e o L3, né? Esse do meio aqui é o terra, esse é o neutro e esses são os pinos de controle. Pessoal, esse carro consegue receber no máximo 11 kW, mas para isso acontecer, você tem que ter um carregador de 22 kW. Para você ter um carregador de 22 kW, obrigatoriamente você tem que estar no sistema trifásico 380, que é exatamente o que nós temos aqui. Se você olhar aqui no carregador, você vai ver o display indicando ali a potência de 21 kW aproximadamente, né, pessoal? E aí você vai ter que ter um sistema trifásico, onde você tem 3 fases, cada uma delas com 220 volts, que formam o 380. Aqui, para eu ter esse sistema, no caso, eu tenho que ter um transformador elevador, porque se você tiver fases de 110, você terá o trifásico 220, e aí nesse caso você não consegue chegar nos 22 kW. Carro já conectado, e a gente consegue ver exatamente o que eu falei, né? A gente está aqui com 10,1 kW. Então, mesmo o carregador sendo de 22, ele está dentro da limitação do que o carregador embarcado do carro consegue receber. Carregador conectado, pessoal, está informando aqui que ele vai concluir o carregamento às 11 horas e 8 minutos. Você está vendo ali que está com 92%. Se a gente fizer o cálculo, dá aproximadamente 6,56 kW, né? Uma bateria de 82, 8%, é essa quantidade de energia aqui que vai entrar no carro. Agora, por que está demorando tanto para carregar uma quantidade tão pequena de energia se a gente está aí com 10 kW de potência? Pessoal, já expliquei para vocês, mas vale relembrar, né? A bateria do carro, quando ela está completamente carregada, a capacidade de entrada de energia vai diminuindo, né? Então, mesmo que agora a gente esteja conseguindo colocar 10 kW, a hora que a bateria estiver em 95, 96, 97, 98, vai reduzir a potência do carregador, por isso que acaba levando mais tempo. Mas também tem uma outra dica, porque aqui na tela da central multimídia, você precisa ver se o carro está configurado para receber a máxima potência. Esse recurso aqui serve justamente para quando você está num local que às vezes a instalação elétrica não tem muita capacidade. E aí você pode limitar a entrada de energia no carro para não sobrecarregar aí o carregador ou a entrada de energia do local onde você está. Mas você só vai usar isso nessas situações específicas. De toda forma agora, pessoal, vai levar pouquinho menos que 1 hora para fazer o carregamento completo. E aí lá no carregador a gente vai ter exatamente quanto que entrou de energia no carro. Aqui pelo aplicativo da Volvo a gente consegue ver o status de carregamento do carro. Você está vendo aí, ó, pessoal, bateria em 99%, faltam mais 10 minutos para concluir o carregamento. Lembra que eu falei que a potência diminui? Olha aí. Vamos pegar aqui a informação detalhada, tá vendo? Ó? 2,3 kW. Então, à medida que a bateria vai ficando mais cheia, a potência de carregamento vai reduzindo. Isso vai acontecer, quer você use um carregador de corrente alternada como esse, como também o carregador de corrente contínua, que geralmente tem mais potência. Carregamento aqui concluído, a gente consegue ver aí, ó, 0 kW entrando agora, bateria 100% carregada, e entrou aqui 5,04 kWh, levou 50 minutos. Agora vamos fazer o cálculo para ver efetivamente quanto que o carro teve de média. Então vamos fazer aqui as contas finais, né? Aqui no computador de bordo, o carro rodou ali 24,7 km, está informando 18,4 kWh para cada 100 km de consumo. Mas botando no papel, a gente viu no carregador que entrou aqui
praticamente 5 kWh para esse percurso. Então, o consumo real mesmo foi de 4,9 km para cada kWh. Só que a gente tem que fazer a conta para chegar na mesma unidade do computador de bordo, né? Fazendo aqui a regrinha de 3, dá 20,4 kWh para cada 100 km. Aí vocês devem estar pensando, então o computador de bordo do carro não é preciso? Na verdade, pessoal, o computador de bordo do carro, sim, ele é preciso. Mas quando você carrega o carro, existe uma perda de energia que acontece por conta da transformação de energia de corrente alternada em corrente contínua. Mesmo quando é direto em corrente contínua, existe uma perda. E essa perda aqui, o computador de bordo não mostra. Então, na prática, você acaba usando um pouco mais de energia efetivamente para repor energia na bateria do que efetivamente aquilo que você gastou. Os carros da Volvo são conectados no mercado brasileiro, então ele já vem com uma linha embarcada, inclusive para a utilização da central multimídia. Mas mais do que isso, existe um aplicativo que você pode instalar no seu smartphone para comunicar com o seu carro. O aplicativo é esse, Volvo Cars. Nesse aplicativo você tem várias informações do carro, como por exemplo, agora o carro está carregando ali no meu sistema. Ele mostra aqui, inclusive, como está a autonomia e quanto tempo falta para terminar a recarga. Aqui embaixo, por exemplo, ele dá aqui, conclusão do carregamento às 4 horas. Também está mostrando que as portas estão destravadas, o sistema de climatização está desligado e o sistema de purificação do ar também está desligado. Por aqui a gente também consegue fazer a localização do veículo. Imagine que você eventualmente estacionou o carro numa cidade que você não conhece muito bem. Aí você caminhou pela cidade. Poxa, preciso voltar para o meu carro, não sei onde o carro está. Você pode localizar. Ou ainda, emprestou o carro para alguma pessoa da família, quer saber onde o carro está. Por esse aplicativo você consegue ter essas informações. Tem mais coisas que você consegue controlar aqui no seu carro. Aqui na parte de baixo da tela, você tem esse menu aqui, que ele mostra os dados das últimas viagens que você fez. Por exemplo, consumo médio do carro, 18,2 kWh para cada 100 km. A quilometragem total do seu carro, se tem algum problema de manutenção, se o software está em dia. Aqui você consegue ver detalhes do carro, inclusive o peso e o número do chassi do carro. E aqui, se eventualmente tem algum serviço para fazer, você consegue também ter a informação aqui no carro. Agora, uma parte interessante aqui é justamente você conseguir ver o histórico das suas viagens. Olha aí, ele carregando o histórico. A última viagem que eu fiz, inclusive, o quanto que eu consumi de eletricidade na viagem, a distância, a duração da viagem e também o quanto teve de regeneração de energia. Dessa forma você tem um controle bem preciso do quanto você está gastando. Pelo aplicativo aqui a gente também consegue dar comandos remotos para o carro. A chave está aqui comigo, eu vou mostrar para vocês que o carro está destrancado. Vocês estão vendo que inclusive o espelho está estendido. Então, chave está aqui, eu vou usar o aplicativo para fazer o trancamento. Olha só. Já trancou o carro ali e dobrou o espelho, tá vendo? Pessoal, sem usar a chave. Se eu quiser fazer o destrancamento do carro, eu também consigo aqui pelo aplicativo, olha só. Coloco aqui a senha e ele também executa o destrancamento. Dessa forma, de qualquer lugar do mundo, eventualmente, você consegue trancar e destrancar o seu carro para eventualmente alguém ter acesso sem necessariamente ter que ter a chave. E o aplicativo realmente traz informações em tempo real. Por exemplo, o carro está trancado agora. Eu vou usar aqui a chave de telecomando para destrancar o carro. Destranquei o carro, ele estendeu ali o espelho, olha aí. Imediatamente ele já coloca no aplicativo que o carro está destrancado. Agora eu vou trancar aqui o carro, tranquei. Vamos ver quanto tempo ele leva. Já informou. E mais do que isso, né? Você também tem a possibilidade de climatizar o carro. Hoje não está um dia muito quente, mas imagine que eu deixei o carro carregando e está aquele baita daquele solzão, né? Você vai entrar dentro do carro, vai estar bem desconfortável. Então, antes mesmo de você entrar no carro, você pode vir aqui no aplicativo e iniciar a climatização do carro, tá vendo? Ele vai se comunicar aí com o carro e aí ele vai acionar o sistema de ar-condicionado do carro, mantendo o carro trancado, O ar-condicionado aqui, já está em operação, você consegue ver a indicação aqui em azulzinho. E aí, quando eu entrar no carro, ele já vai estar climatizado, mas ninguém vai conseguir dirigir o carro, porque o carro permanece trancado e sem a chave de telecomando, ninguém vai ter acesso ao veículo. O carro da Volvo tem uma central multimídia inteligente, que ela funciona como se fosse um tablet. Mas em algumas situações pode ser necessário você fazer uma redefinição completa da central multimídia para ela voltar nas configurações de fábrica. Para fazer isso, você vem aqui no menu Engrenagem, Sistema, rola a tela para baixo e aí você tem aqui opções de redefinição.
Aqui você pode fazer uma redefinição simples para resetar as configurações de Wi-Fi, celular e Bluetooth, redefinições de aplicativo ou então essa daqui, que vai restaurar completamente a central à condição de fábrica. Feito o reset, pessoal, a gente tem que selecionar aqui o idioma. No caso aqui a gente vai fazer o português Brasil e clicar aqui em próximo. O próximo passo aqui é colocar a sua conta Volvo, que normalmente é um e-mail seu com uma senha que você escolheu. Depois do cadastro da senha, você tem que aceitar alguns termos aqui de serviços da Volvo. Você pode aceitar todos eles ou até mesmo fazer de forma personalizada. O próximo passo é fazer um emparelhamento com o seu telefone via Bluetooth. Como o carro aqui é conectado, é importante que você aceite aqui para ele fazer o download automático de softwares de atualização da central. Na próxima tela você tem aí os serviços relacionados à plataforma Google, que você também precisa aceitar os termos. Para você conseguir levar todas as informações da sua conta Google para a tela da central multimídia é muito fácil. O carro vai gerar esse QR Code e com o seu smartphone você vai escanear isso aqui justamente para acessar a sua conta Google e aí sim autorizar a conexão com o carro. Depois da conta Google confirmada, você vai conseguir levar todas as informações do seu smartphone de conta Google para a central multimídia. Aqui você pode escolher alguns aplicativos para você descarregar diretamente na tela da central multimídia. Você tem aplicativo de vídeo, tem aplicativo de streaming, tem alguns aplicativos de áudio da própria Google, entre outros. Basta clicar em instalar e usando a própria conexão do carro, ele vai fazer o download desses aplicativos. Hora da gente testar aqui o farol do EC40. Como esse carro é todo automático, a gente tem que começar com o carro desligado para que todo o processo seja automático no farol. Bom, o carro está desligado, pisar aqui no freio, você vê que ó, ele já acendeu parcialmente aí o painel. Na hora que eu coloco o drive, olha aí, o farol já acendeu, você viu que ele tem aí o ajuste de altura automático do facho do farol, né? E a gente não tem farol auxiliar aqui nesse carro, o que a gente tem aqui no carro é o farol alto. Ó, empurrando a alavanca para frente, prestem atenção, uma coisa curiosa aqui, né? Olha como ele sobe um pouquinho o farol ali, ó. Dá para perceber que ele faz ali um pequeno movimento para levantar o farol. E claramente aqui o farol alto é mais intenso do que o farol baixo. Você consegue ver uma mancha um pouquinho mais escura aí no meio, tá vendo? Então a gente tem o farol baixo, ele tem aquela mancha um pouco escura. Próximo aqui ao carro a gente vê uma boa iluminação, apesar dele não ter um farol auxiliar. Não tem nenhuma luz de curva, então quando você mexe o volante para um lado e para o outro aqui, você não vê nenhuma alteração. E aí quando você põe o farol alto, você vê uma qualidade muito boa. Só um detalhe, pessoal. Mexendo aqui no anelzinho do lado, você vê que tem aqui o farol alto automático, que não vai funcionar agora porque o carro está parado. Mas a gente vai dirigir o carro para ver o funcionamento dele andando. Aqui eu achei o farol, digamos assim, de bom a muito bom. Não excelente porque tem essa manchinha aí no meio que poderia ser melhor iluminada. Hora do nosso teste dinâmico noturno aqui para ver como é que o farol do carro se comporta, né? Primeira coisa, vamos colocar aqui o farol. O farol está ligado, aqui em posição alta, e o azinho lá em cima, né, para ele poder usar todo o sistema automático. Vamos usar primeiro aqui a área urbana, depois vamos ver como é que ele se comporta na estrada. Primeira coisa a destacar, independente do acionamento do farol alto, é que o farol acompanha o movimento do volante. Olha só, vou fazer a curva aqui, ó. Olha a iluminação, como ela vai de um lado para o outro, tá vendo? Ó, vira para a direita, vira para a esquerda, ele ilumina mais a esquerda e mais a direita. Então ele faz isso usando aí os blocos de LED que se acendem e se apagam. Então ele não chega a mexer o farol, são blocos de LED que vão se acendendo e se apagando, acompanhando o movimento do volante, o que acaba sendo muito interessante, né? Ele acaba melhorando bastante a iluminação para o lado que você está virando. Pegando a estrada agora, onde a gente ainda tem um pouquinho de iluminação de via pública aqui do lado direito. Por enquanto, farol só na iluminação do farol baixo. Temos o sistema de acompanhamento do volante, ó. Quando você vira o volante de um lado para o outro, você vê que ele faz esse acompanhamento. Mas agora aí na frente, já não vai ter mais iluminação e a gente vai ter aí o acesso da rodovia. Vamos ver se a gente consegue ver bem aí o farol fazendo a curva. Vamos lá, ó.
fazendo a curva. Olha como ele acompanha direitinho, ó lá. Acompanha para um lado, acompanha para o outro, né? Então a gente vê que ele realmente tem um acompanhamento muito bom. Até agora ele ainda não ligou o farol alto. Vamos ganhar um pouquinho mais de velocidade, a gente consegue ver isso pelo painel, aquele ícone branco no canto superior esquerdo. Vamos ver em que momento que ele vai ligar aí o sistema do farol alto. Ó, começou a fazer agora. Olha a iluminação nas placas, como ficam mais intensas do que na via onde nós temos carros. E a gente sabe que o sistema está funcionando justamente porque o ícone muda ali para iluminação em azul. Aqui a gente consegue ver que ele está ativo. Olha como a placa na lateral da pista, agora aqui do lado direito, ela brilha. A gente consegue ver os blocos acendendo e apagando direitinho. Mas tudo isso sem ofuscar o carro que vai à frente. E olha, funciona muito bem o recorte aí dos outros veículos. Aqui do lado esquerdo, o suporte aqui da ponte, a parte do barranquinho aqui que tem grama, né? Olha aí como ele vai fazendo aí o sistema bem ativo, mas sem iluminar os outros carros. Gostei bastante aqui do farol ativo do EC40 nesse trecho de rodovia. E será que o Pilot Assist funciona à meia-noite? Bom, vamos testar agora. Momento ideal, porque a estrada está bastante cheia, é um domingo à noite. Vou colocar aqui uma distância um pouquinho maior em relação ao carro da frente. Você vê que o Pilot Assist já está acionado, porque ali eu tenho o ícone do volante. E olha só, agora um carro está entrando na minha frente. Olha ele diminuindo a velocidade sozinho. Tá vendo, pessoal? Ó, o carro está freando, está diminuindo mais. Tudo é o carro que está fazendo, não sou eu que estou acelerando e freando. E a gente ainda consegue ver a atividade aí do farol ativo, né? Olha só, e mesmo aqui num trânsito relativamente pesado, ele consegue iluminar aqui o lado esquerdo. Agora apareceu aqui um carro do lado direito, ele desligou o farol do lado direito. Então ele faz aí uma gestão muito boa do farol. E tá mantendo aí a velocidade aí na casa dos 72 por hora, por conta do carro que vai à minha frente. E mais, ó, o volante está centralizado. Olha que legal. Tá vendo aqui, ó, dá só um toquinho para ele lembrar que eu tô aqui. E o volante fica centralizado. Realmente, o sistema de assistência à condução aqui do carro é muito bom. Domingo à noite, a estrada bastante cheia. Parece uma avenida aqui, a rodovia Castelo Branco. Inclusive, até o meu destino está prevendo aí 1h28, o que normalmente eu faço em 1h10, 1h05. E aí, pessoal, isso aí acaba até ajudando na economia de combustível, né? Porque quando o carro tem uma velocidade mais baixa, a economia fica maior. E eu zerei ali o computador de bordo no momento que eu saí, bateria 100% carregada. A gente vai ter condição de ver como é que fica, inclusive, o consumo nesse trecho aqui, que acaba tendo um pouco mais de trânsito. Mas eu acredito que será melhor do que a média normal na estrada. Já quase chegando no meu destino aqui em São Paulo, e olha, a viagem demorou bem mais do que normalmente costuma ser por causa do trânsito. Dá uma olhada aqui no computador de bordo. Olha que média sensacional, pessoal. 15,4 kWh para cada 100 km. Claro, a viagem que dura 1h10, durou 1h53, velocidade média de 42 km por hora, quase que um circuito urbano, né? Por isso que essa média ficou aí tão boa, né? Mas o que mostra, né, que o trânsito pesado, na verdade, não é ruim para um carro 100% elétrico. Pelo contrário, é muito bom. E outra coisa que eu gostei bastante, né, o controle cruzeiro adaptativo, o Pilot Assist desse carro, funciona muito bem no trânsito com a função Stop and Go. Então, se fosse um outro carro sem esse recurso, certamente essa viagem seria mais cansativa. Mas aqui foi muito tranquila. Vamos ver mais uma marcação aqui de consumo. Pois bem, no dia anterior, tive essa média sensacional de 15,2 kWh para cada 100 km, né? Trânsito muito pesado. Vamos redefinir aqui a marcação. Você pode ver que agora o viagem automática e o manual ambos estão zerados. Vamos sair daqui de São Paulo para Itu, vamos ver como é que o carro se comporta. Tomara que eu consiga fazer uma viagem normal para a gente conseguir ver a média. Um dia de semana é normal pegar trânsito aqui na rodovia Castelo Branco, mas vamos dar uma olhada de como está a média agora. Acessando aqui o computador de bordo e olha que média melhorou ainda mais do que ontem, né?
14,3 kWh para cada 100 km, velocidade média de 54 km por hora em 30 minutos, 25 km. Pessoal, eu vim na marginal sem trânsito nenhum, naquela velocidade ali de 60, 70, que é o ideal de funcionamento do carro. Agora a gente deve pegar um pouquinho de trânsito aqui, pelo menos é o que o Waze está dizendo. Aliás, o Waze não, pessoal, desculpa. O Maps, vocês conseguem ver aí na tela à frente do motorista, a indicação em vermelho. Talvez essa viagem aqui também termine sendo bastante econômica por conta da velocidade um pouco mais baixa. Mas vamos até o destino e vamos conferir o que acontece lá. Pessoal, hora do almoço, vou dar uma paradinha aqui na Ecoparada Madeiro, que inclusive tem carregador aqui gratuito, né? O Vimob Parking. E aí vamos dar uma olhada como é que tá a média aqui do carro, porque olha, até agora tá uma média muito boa, né? 16,4 kWh para cada 100 km. A gente sabe que isso aqui é um consumo baixo, porque é uma condição muito ideal. O que eu vou fazer aqui agora? Vou zerar o computador de bordo, vou carregar o carro aqui um pouquinho, aqui no carregador que eles têm aqui, almoçar e depois fazer uma outra marcação aqui na estrada, 120 por hora, para a gente conseguir ter um consumo mais preciso do uso puramente de estrada. E na paradinha para o almoço, pessoal, não deu tempo de carregar o carro completamente, mas já repôs um pouco da bateria aqui. Eu fiquei cerca de 1 hora, aumentou aí 10% em média a bateria. Quando a gente olha aqui no computador de bordo, então a gente tem aqui o manual zerado, que agora eu vou fazer um trecho puramente de estrada mesmo, e aí tem até o viagem automática, que a gente vai poder aí até comparar o quanto que o consumo aumenta usando aí o trecho de estrada. Bom, bora continuar a viagem. Cheguei aqui na minha base, vamos dar uma olhada, pessoal, olha, trecho de estrada de verdade. 86 km por hora de velocidade média, 26 minutos de viagem, 38 km percorridos e a média ali de 18,2 kWh para cada 100 km. Nada mal, eu achei até que seria maior. E quando a gente pega ali o TA, né, que foi no começo do dia, quando o carro ficou parado muito tempo, aí sim, 88 km e a média ali de 17,3, mas como a gente sabe, né, foi muito vantajoso porque eu peguei muito pouco trânsito ali na saída de São Paulo, 1 hora e 20. O que eu vou fazer agora? Vou botar o carro aqui para carregar no meu sistema e vamos ver se a gente consegue fazer mais alguns trechos aqui de consumo. Fazer mais uma viagem aqui, agora de Itu até Santa Bárbara do Oeste. Uma viagem de 91 km e a estrada aqui não ajuda muito, né? Porque tem muita subida e descida, tem pista simples. Vamos ver como é que o carro vai se comportar. Pelo Google Maps, a gente tem aqui na tela da central multimídia dizendo que eu vou chegar lá com 66% de bateria, agora eu estou com 88%. Então vamos ver se ele acerta. Mas mais do que isso, ó, o computador de bordo aqui, a gente tem lá o acumuladão da viagem automática. E agora eu vou resetar a viagem manual justamente para ver como é que o carro se comporta nessa viagem. Cheguei aqui no meu destino, vamos ver o resultado. Olha só, rodei quase 89 km, uma média de 20,5 kWh para cada 100 km. 1 hora e 9 de viagem, média horária de 76 km por hora. Mesmo considerando essa média, com uma carga completa de bateria, a gente consegue dizer que esse carro vai fazer aí cerca de 400 km. Mas lembrando que aqui não é a estrada mais fácil que a gente tem, né? E quando a gente pega o acumulado do dia todo, olha ali a média, 19 kWh para cada 100 km. Eu vou dizer que no geral, o EC40, considerando a performance dele, até que é bastante eficiente. Depois do nosso último trecho, né, onde a gente teve aí a viagem a Santa Bárbara, depois foi carregar o carro em Americana e voltamos aqui para a cidade de Itu. Olha a média do carro, né? 107 km percorridos, 19,8 kWh para cada 100 km e 1 hora e 42 de condução, 63 km por hora. Teve um pouquinho de cidade aqui, né? E o TA agora está zerado completamente. Então, já que o TA está zerado, deixou o carro parado a noite inteira, vou deixar esse aqui acumulando, vou fazer uma viagem para São Paulo. Está dizendo que eu vou chegar lá com 51% de bateria. Vamos ver como é que o EC40 se comporta aqui. Chegando no meu destino aqui em São Paulo, vamos ver o resultado final. Pois bem, quando a gente pega aqui a viagem, 20,3 kWh para cada 100 km em 1 hora de viagem, ali tem os 70 km. Quando a gente pega o total, 177 com 19,9 kWh para cada 100 km. A gente consegue dizer que a verdadeira média desse carro é efetivamente 20 kWh para cada 100 km no uso geral. E aqui a gente já vai chegando nos finalmentes do vídeo. Bom, que conclusão que a gente pode tirar aqui do Volvo EC40 na versão Ultra? Para isso a gente tem que saber o preço desse carro. No momento da gravação desse vídeo, preço público sugerido desse modelo, R$ 385 mil. E o detalhe, não existem opcionais.
tudo que eu mostrei no carro para vocês, inclusive o sistema de som Premium Harman Kardon, é de série aqui nesse modelo. A gente sabe que o Volvo não é um carro barato e também não é para todo mundo. Mas pelo preço dele, algumas considerações que a gente precisa fazer. Primeira delas é a performance. Então a gente tem por R$385 mil um carro que vai de 0 a 100 em menos que 5 segundos. E mesmo quando a gente olha para a concorrência dos outros modelos que lá existem 100% elétricos, você encontra um carro aqui com um padrão de performance realmente invejável. Às vezes tem carro na concorrência que não consegue entregar essa performance. Outro ponto importante, um carro conectado, que você não paga nada mais por isso, então você não tem mensalidade. A Volvo te dá isso de graça. Já traz um Google Maps embarcado no carro, tem um aplicativo que você consegue interagir com o veículo e um padrão de acabamento que é muito legal. Não vamos esquecer que é um veículo com um sistema de tração integral. Então se você eventualmente tiver que sair da estrada, pegar aí caminhos de terra, uma lama não muito pesada, esse carro aqui também vai conseguir superar essas situações. Outro detalhe, um sistema de assistência à condução muito completo e um sistema de farol ativo que eu também achei muito legal. E não vamos esquecer, né? O sistema de som Harman Kardon que tem uma excelente qualidade. Mas são só maravilhas aqui no modelo? Vamos lembrar algumas coisas que a Volvo poderia fazer um pouco melhor aqui no EC40, como por exemplo, o teto panorâmico, mas ele poderia ter ali uma cortininha, uma veneziana para fechar para quem não quer aquela incidência de luz muito forte em cima do carro. Eu particularmente sinto falta de um botão no carro para não usar o sistema de chave automática. Eu gosto de ter um pouco mais de controle para ligar o carro quando eu quero e desligar o carro quando eu quero. Isso é uma coisa que você precisa se acostumar com essa forma, esse funcionamento aqui do carro da Volvo. Outro detalhe, para um carro dessa faixa de preço, a gente viu que o banco traseiro só acomoda bem 2 pessoas. Dá para levar 3? Dá, mas você tem aquele túnel traseiro ali que não é necessariamente o melhor conforto que existe. E por fim, considerando toda a tecnologia que esse carro tem embarcada, principalmente com a parte de infotainment, dava para ter um pouco mais de informação, tanto no painel à frente do motorista, como também na tela da central multimídia. Eu acho que daria para ter um software aí que mostrasse melhor as informações de bateria, computador de bordo A e B, ou talvez um computador de bordo C, para você poder ter mais informações do que está acontecendo com o carro. E aí, o que vocês acharam aqui do Volvo EC40? Deixa o seu comentário aí no vídeo, a gente quer saber a sua opinião. Mas olha, se você quiser conhecer esse carro ao vivo, fazer um test drive, eu tenho uma dica para vocês. Procura aí as concessionárias Volvo do Grupo Baltic. O Grupo Baltic hoje é um dos maiores distribuidores Volvos do mercado brasileiro. O pessoal lá tem competência e um ótimo estoque para atender vocês. Portanto, você quer conhecer o carro? O Grupo Baltic tem unidades em Alphaville, São Paulo e também na cidade de Santos. Me garantiram melhor atendimento e melhor negócio para você colocar um Volvo 0 km na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.